Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de história, vamos para a segunda parte de Grécia Antiga e agora vou falar sobre todo o processo político da Grécia, da sua ocupação até a helenização, que é por isso que a Grécia é tão importante na formação cultural do Ocidente. Então a Grécia começa lá por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então é a Península Balcânica. A Península Balcânica ela tem uma área montanhosa e só uma planície fértil que fica no Peloponeso. Nesse primeiro período, ele é intitulado de período pré-homérico. Esse período pré-homérico, a população que vivia na planície do Peloponeso, essa população se organizava de maneira gentílica, então não havia propriedade privada dos bens e tampouco havia um poder organizado, um poder político estruturado. O que havia era o domínio da região por uma ilha lá, logo ao sul, Creta, e por um império ali próximo também, mas a gente só sabe disso porque o povo ali tinha uma relação comercial muito forte, que era Micenas. Então esse período pré-homérico, que essa população vivia de maneira gentílica, organizada, de forma que não havia propriedade privada dos bens, quem dominava a região eram os cretenses e os micênicos. A gente sabe disso através dos vestígios desses palácios e através também de um mito que é o Minotauro. Quando um povo indo-europeu vindo da Ásia invade a região e domina a região, esse povo são os dóricos, ele desestrutura o que havia ali. Então havia povos que são os eólios, os jônicos e os aqueus, que são dominados pelos dóricos que conhecem o ferro. Esse período também é marcado pela primeira diáspora. Então, algum povo, para não ser dominado pelos dóricos, vão fugir dali e formar o que mais tarde vai vir a ser as cidades-estados. Então, a primeira diáspora é quando os dóricos invadem a região, que é a região do Peloponeso. Muito bem, com esse evento você tem a passagem do período pré-homérico para o período homérico. No período homérico a gente conhece através de duas grandes obras que eram orais, e só no período de Atenas que elas serão escritas, que é a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia vai falar da tentativa de Ulisses retornar, o Odisseu retornar para sua casa, que é em Ítaca, que é onde Atenas vai ser fundada, e a Ilíada é a guerra de Troia. Então, isso era uma narrativa, a gente não sabe se todos vieram do mesmo Aedo, do mesmo Rapisodo, que era uma pessoa que andava de cidades em cidades contando história, era o Netflix da época. Sabe que a forma de escrever é totalmente diferente, e esse romance essa grande saga que é a Ilíada e a Odisseia, ela é considerada um poema que tem a interferência dos deuses na construção da narrativa. Pois bem, o que diz a Guerra de Troia e a Odisseia, né? A Ilíada e a Odisseia? Diz que havia um rei, uma monarquia, essa monarquia tinha uma assembleia, um conselho, e nesse conselho se estabelecia as coisas. Então o que vai acontecer é o fim da ordem gentílica e o surgimento de uma ordem social dividida por bens. Então, como vai funcionar isso? Então, havia o oikos, que é o núcleo da propriedade. Geralmente, o patriarca dividia essas terras com os mais próximos. Então, o patriarca e sua família mais próxima darão a origem àquilo que a gente vai chamar de eupátrida, que é os bem-nascidos e com sobrenome. Aí os mais distantes, né, já com as terras não tão férteis, vão ser chamados de georgóis. Geo, a gente sabe que é terra. Góis deve ser merda nenhuma, então é uma terra horrorosa. Depois, logo embaixo, os demiurgos, que é uma região portuária, então tem muito estrangeiro. E por fim, quem não tem terra nenhuma, serão chamados de tetas.
Esse é o período homérico, é o fim da ordem gentílica, que começa a surgir uma ordem social desigual, com alguns tendo bens e outros não, e a forma de governo nesse período é a monarquia. A Guerra de Troia, que é a disputa por rotas comerciais e marítimas em Troia, que é na Turquia, vai marcar a passagem do período pré-homérico para o período arcaico. O período arcaico já é um período de 700 a 500 anos antes de Cristo. Então, o que significa isso? Significa que as cidades-estados surgem, as polis. Qual é a importância das polis para o mundo grego? As polis dão identidade, dão ideia de pertencimento ao grego. Então, o Deus que é patrono da cidade tem a mesma relação para a cidade que a bandeira tem para nós, que os nossos símbolos nacionais. Então, aquele Deus, aquela acrópole, dão identidade ao povo daquela polis. Então, haviam várias polis, e todas as polis têm construções em comum. A acrópole, que é o centro político e religioso, logo abaixo o ginásio, né, que é a palavra gin, que até em inglês gin é academia, gin, então, que vai dar origem, é o prefixo que vai dar origem à palavra ginástica e ginásio, é um tipo de educação que você tem que fazer atividade física e intelectual. O currículo é meio a meio cada um, então tanto de atividade física e intelectual não tem um que tem mais volume que o outro. Em Atenas isso é privado, em Esparta isso é público. Outro espaço é o teatro, né, importante para a vida da cidade, e no meio disso tudo a ágora, que é uma praça pública, em volta tem os edifícios, e ali é onde acontece o debate da cidade. Pois bem, duas cidades se destacam, que é a cidade de Esparta. A cidade de Esparta ela é dividida, né? Os dóricos, que dominaram a região do Peloponeso, serão os espartanos ou esparciatas. Aí os povos dominados, você tem um chamado periecos, que vão prestar serviços para esses espartanos, principalmente serviços artesanais. E lá embaixo, os ilotas, que são os escravos, que são os insubordinados. A escravidão de Esparta ela ocorre de maneira diferente, assim, é mais uma servidão do que uma escravidão. Então tudo aquilo que ele produz, que esse ilota produz, uma parte são dos espartanos. Em Esparta, uma sociedade militarizada, toda a educação é voltada para isso. Então a criança fica com a família até os 7 anos, depois ela é retirada pelo Estado e vai servir o Estado para o resto da vida. Na organização política, ela se desenha como se fosse uma oligarquia. Então o espartano com 18 anos, já apto para a guerra, ele vai para Ápela, né, que ele vai aprovar ou desaprovar com palmas aquilo que é elaborado por lei. Aí você tem a Gerúsia, que são todos os espartanos mais velhos. É a Gerúsia que vai escolher os 5 éforos, os 5 realmente que vai criar lei, organizar a cidade, declarar guerra, estabelecer paz. E você tem a escolha dos éforos, né? Ele escolhe na idade de 30 anos todos aqueles que têm condições para ser rei. Então você tem 2 reis, uma diarquia, mas é simbólica. Na verdade, Leônidas, do 300 Esparta, era um rei dessa diarquia, e ele fica isso, a função dele é, em momentos de guerra, representar a frente da tropa Esparta. Já em Atenas, o processo político é tenso, intenso e complexo, né? Então, era uma monarquia, então você tem um rei, Eupátrida, orientado por um aerópago, que é um grupo de juízes, e um arcondato, que é um conselho. Então, um rei, uma monarquia, orientada juridicamente por um aerópago e um arcondato, que são os conselheiros. A sociedade de Atenas ela é mais complexa, então lá no topo estão os bem-nascidos, os demiurgos, que são uma classe média, os metecos, que é mete oikos,
que são fora da terra, os metecos, então, são estrangeiros, e, por fim, na base, os tetas. Essa desigualdade com tetas acaba escravizando esse tetas. É muito difícil você saber por que o cara está sendo escravizado. Ele não tem terra, ele tem que prestar serviço na terra, ele não consegue plantar o suficiente e vira escravo. Isso vai gerar uma tensão e luta. Dessas lutas intensas, vem dois arcontes, dois legisladores, um chamado Drácon e Solon. O que o Drácon vai fazer? Ele vai publicar o que já havia na cultura, na tradição ateniense. Então, a escravidão por dívida e a não permissão do casamento misto. Então, ele torna isso lei. Que nome eu dou para uma moral que é comum e é transformada em lei? É chamado de leis consuetudinárias. Isso não vai aplacar a tensão, então vai vir um outro legislador que é Solon, que ele avança mais nesse processo. Então Solon legisla sobre a herança, onde os eupátridas não têm o direito de deixar para os familiares bens. Ele vai dividir Atenas de maneira censitária e não pelo nascimento. Ele vai dar direito, né? Ele é o primeiro a pensar a bulé, que é uma maneira desses tetas serem representados politicamente. Isso também não aplaca a situação, não acalma. Então as tensões e a guerra civil tomam conta de Atenas. Isso vai marcar a segunda diáspora, para ninguém morrer nessa guerra civil. Alguns atenienses, alguns gregos ocupam as ilhas do Mar Egeu e a Ásia. Então é um período de expansão. E vai resolver essa crise interna com uma tirania de Pisístrato, que coloca em prática tudo aquilo que o Solon adota, ainda faz uma reforma agrária, ainda dá empréstimos, né, para aqueles que querem plantar ou ter sua oficina, seu artesanato. 30 anos de governo de Pisístrato. Pisístrato morre, seus filhos brigam pelo poder, gera uma nova tensão. Então, um teta chamado Clístenes toma o poder e implanta a democracia. Qual é a ideia primeira da democracia? Não é um sistema perfeito, as mulheres não votam, Atenas tem 400 mil habitantes, apenas 10% votam, mas é a essência, o espírito da democracia é importante. Qual é o espírito da democracia? É fazer uma representação que todos os grupos sejam identificados e representados. Assim. Então a democracia é um espaço onde todos os grupos são representados. Então você tem uma divisão da seguinte maneira: você tem a bulé, onde você tem 500 tetas cuidando da vida da cidade, a administração, os impostos, a arrecadação de impostos, a higiene da cidade, os espetáculos, os debates na ágora. Depois você tem um júri popular, todo crime vai a júri popular. E você tem duas punições, a punição de morte ou o ostracismo. O que é o ostracismo? O nome daquela pessoa incriminada, julgada e condenada vai para uma ostra e vai ficar 10 anos nessa ostra, e enquanto essa pessoa é obrigada a sair de Atenas. Só volta depois que eles vão lá na ostra e tirar o nome, aí ele volta a ter uma cidadania, uma vida cívica. Abaixo você tem os 10 generais, chamados estrategos, que cuidam aí da paz, manutenção da paz e da guerra. A eclésia, que é uma assembleia onde elaborará as leis. E por fim um tribunal chamado Aerópago. Quando resolve, que é o período de ouro de Atenas, né, que é esse período áureo de Atenas, que tem os filósofos, que surgem Pitágoras, matemática, pensamento todo, você tem uma tentativa dos persas invadirem Atenas. Os persas são derrotados na batalha de Maratona por um general chamado Milcíades. Ele consegue derrotar um pouquinho mais ao sul de Atenas, uns 40 quilômetros. Então os persas dão a volta na Península Balcânica e tentam invadir Atenas através de Esparta, tenta negociar isso, essa passagem. Os espartanos não deixam, então você tem a Guerra dos 300 contra Esparta, onde Leônidas vai usar o desfiladeiro de Termópilas, então é um corredor de montanhas, então o exército persa só tem que passar por ali, o que dá uma igualdade de homens. São 300
Então, continuando, os persas tentam atacar Atenas, que está do outro lado da península, atravessando Esparta. Então tem que negociar com Esparta. Os espartanos não aceitam isso, então a Pérsia declara guerra a Esparta. Então desembarcam 30.000 persas contra 300 espartanos. A batalha vai acontecer no desfiladeiro de Termópilas, o que dá uma igualdade, né? Os homens persas, né? O exército persa, a infantaria vai ter que passar por ali, o que permite então os espartanos defender-se, né? Combater os persas de igual para igual. Muito bem, mesmo com essa estratégia, os persas vencem, mas permite a união do povo grego, que vai se unir, combater e vencer os persas numa batalha marítima de Salamina, onde o general é Temístocles, ele que vai vencer os persas na batalha de Salamina. Quando acaba a guerra, Atenas então fala o seguinte, vou pegar um grupo de ilhas, de cidades e estados e vamos criar uma confederação. Então eles vão pagar impostos, a gente transforma esses impostos em armas, equipamentos, navios de guerra, para qualquer futura ameaça nós conseguirmos combatê-los. Daí então dessa ideia nasce a Confederação de Delos. Então, a Confederação de Delos, para ter uma ideia, é o que a OTAN faz. Então, é um grupo que tem um fundo comum para poder pesquisar armas e inventar armas. Isso é a Conferência de Delos. Confederação de Delos. Por outro lado, Esparta, para não ficar por trás, ele vai criar também a Confederação do Peloponeso. Atenas, nesse período, ele está sob o governo de Péricles, então é o cara que vai embelezar, então sobra muito dinheiro. E Atenas vai se embelezar, vai ficar bonita, a Acrópole vai ficar gigantesca, a cidade vai passar por uma reforma urbana muito grande, e isso acaba gerando descontentamento nos membros da Liga de Delos, da Confederação de Delos, Liga de Delos. Por outro lado, Esparta vê nesse embelezamento uma tentativa de política hegemônica, em que Atenas vai tentar unificar o mundo grego, então Esparta não se sente à vontade e sai em defesa das ilhas ocupadas por Atenas, como defensor da liberdade, Esparta. Uma ilha se retira da Liga de Delos, é invadida por Atenas e Esparta sai em defesa, dando início à guerra entre Esparta e Atenas, chamada Guerra do Peloponeso. A guerra ali é de igual para igual, um é potência marítima, o outro é potência militar, então Atenas tem as suas esquadras, Esparta tem seu exército fechado, violento, e o combate se dá, até que os eupátridas, essa classe que segue Pato da Fiesp, prefere abrir os portões de Atenas para os estrangeiros espartanos invadirem e tomarem, do que ver tetas governando a cidade, mesmo que embelezando e reformando essa cidade. E então você tem a queda de Atenas e o domínio de Esparta. Esparta domina uma grande região. Como Esparta, a proporção é de 7 escravos para cada um espartano, você tem uma revolta de escravos em Esparta. Aí o espartano desloca seu exército para a espada. Isso Tebas aproveita e invade a região e domina a região, provocando a união de Atenas e Esparta contra Tebas. Nessa treta da guerra do Peloponeso, você tem um enfraquecimento das cidades-estados gregas e o domínio dos macedônicos. Então tem Felipe II, rei da Macedônia, que aproveita essa fragilidade e domina as cidades. E seu filho, que foi educado na melhor escola de Atenas, que era o Liceu de Aristóteles, ele vai dar continuidade a esse domínio do pai, que é Alexandre o Grande. Esse período a gente marca o último período da história, depois do período clássico, que é a Guerra do Peloponeso e a Guerra Médica com os persas. Você tem o último período, que é o período helenístico.
né, que começa em 338 a.C. Período helenístico, Alexandre o Grande, com seu exército, numa formação em U, né, uma infantaria pesada, em formação de U, que ele isolava o inimigo, fechava o inimigo e vencia esse inimigo. Você tem então a supremacia militar dos macedônicos, e ele espalha a cultura grega por toda a bacia oriental do Mediterrâneo. Então, o Alexandre o Grande vai dominar a Mesopotâmia, os hebreus, os persas e o Egito, e vai estabelecer ali uma aliança, né, que a gente chama de cosmopolitismo. Alexandre o Grande não impunha o seu domínio, pelo contrário, tentava fundir a cultura grega com a cultura dos povos dominados. Então ele fundava Alexandrias por onde ele passava, se casava com uma filha de um chefe da região, do imperador, de uma tribo, de uma aldeia. E então com isso ele consegue espalhar a cultura grega por toda essa região, por todo esse domínio, e por isso que nós estudamos Grécia, que tem muito mais a ver com nós do que outros povos. Beleza? Grécia Antiga, 2 videozinhos, hein? É nóis.